Olá, eu sou Ben David e apresento a vocês uma série de episódios sobre estatística e probabilidade no ensino remoto do ano de 2021.1, disciplina ministrada no campus Alto Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei, em Ouro Branco. Em nosso podcast de hoje, dia 18 de 5 de 2021, temos como tema definições gerais da estatística. Entendemos que a estatística é uma área da ciência que tenta compreender o que está por trás dos dados, informações retiradas de elementos de uma população. Uma população é um conjunto de elementos com uma característica em comum em que tornam parte desse conjunto. Em algumas situações, estamos limitados a obter informações de todos os elementos. Assim, utilizamos um subgrupo dessa população chamada de amostra para este fim. Nesse contexto, a estatística pode ser dividida em 3 sub-áreas: estatística descritiva, probabilidade e a estatística inferencial. A primeira objetiva a coleta, organização, tabulação e representação gráfica dos dados. A probabilidade nos auxiliará na medida da incerteza em nossa tomada de decisão realizada pela estatística inferencial. Quando realizamos uma pesquisa, definimos no planejamento qual ou quais as características da população desejamos estudar. Esta chamamos de variável. Isso porque o seu resultado varia de elemento para elemento. Por sua vez, o resultado é chamado de dado ou valor observado. Em notação, representamos a variável por uma letra maiúscula e o seu valor observado pela sua respectiva letra minúscula. Usamos um índice na variável para identificar a característica atribuída a cada elemento da população ou amostra. As variáveis podem ser divididas em qualitativa ou quantitativa. As variáveis qualitativas representam aquelas características que descrevem categorias, nomes e qualidade. Por exemplo, cor dos olhos, nível de escolaridade, dentre outras. Estas ainda podem ser divididas em ordinal e nominal. A variável qualitativa ordinal representa uma característica que poderemos ordenar os seus resultados, como por exemplo o nível de escolaridade. Assuma que os valores possíveis para essa variável seja nível fundamental, médio e superior. Observe que há uma ordem no sentido quantitativo para esses resultados. No caso da variável qualitativa nominal, isso não ocorre, como no caso cor dos olhos. Assuma que os valores possíveis para essa variável seja olhos castanhos, azuis, verdes, etc. Não há um ordenamento a esses resultados. Já as variáveis quantitativas representam características numéricas que podem ser medidas e contadas, como por exemplo, número de casos confirmados de Covid por estado brasileiro, altura das plantas, dentre outras. Estas variáveis ainda podem ser subdivididas em discretas e contínuas. O valor observado nas variáveis quantitativas discretas é sempre um dado de contagem, como o número de casos confirmados de Covid por estado brasileiro. Já a altura das pessoas não se conta, mas se mede. Dizemos, pois, que essa variável é quantitativa contínua. É fato que, a rigor, as variáveis quantitativas seriam todas discretizadas devido à limitação dos nossos instrumentos de medida. Observe que o tamanho de uma pessoa não está limitado às escalas de metros, centímetros, milímetros, etc. Porém, os instrumentos de medidas que obtêm essa informação estão limitados a essas escalas. De toda forma, precisamos dessa limitação para que as análises sejam possíveis e possamos tomar decisões a partir dos dados. Por fim, no assunto de hoje, apresentamos as técnicas de somatório.
Essas técnicas são largamente utilizadas para uso de notação na área da estatística. A representação básica do somatório é a letra grega maiúscula sigma. Nela, apresentamos duas coisas básicas: a variável e o índice que determina o valor observado dessa variável aos elementos desejados. Por exemplo, se eu tiver uma amostra de tamanho n e desejar observar x aos seus elementos, podemos representar a soma dos valores de x pelo somatório de x índice i, indo de 1 a n. O limite inferior do índice i representa o primeiro elemento da soma e o limite superior representa o último elemento da soma, seguido uma sequência. Existem algumas formas de representação e propriedades de somatórios, tudo com o intuito de simplificar a notação e, por consequência, conseguirmos definir e apresentar de forma mais clara temas diversos da área da estatística e probabilidade, tais como medidas de posição, dispersão, dentre outros. É isso. Um abraço e até a próxima.